Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Atos dos Apóstolos 3, de 1 a 10. Se você precisar trocar a fralda do bebezinho, dar mamadeira para ele, nós temos o nosso berçário, nós temos um espaço ali especial para as nossas crianças, tá bom? Você pode usar esse espaço com muita tranquilidade, que nós preparamos para vocês, mamães, cuidar dos seus filhos. Atos capítulo 3, de 1 a 10, e o texto diz o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, a ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Queridos, Pedro e João, eles estavam indo para o tempo determinado de oração que eles tiravam todos os dias. A Bíblia vai dizer que era a hora nona, às 3 da tarde. E quando eles estão indo, todos os dias colocavam um aleijado de nascença na porta do templo chamada Formosa. E esse rapaz ficava ali pedindo esmolas para o povo que ia entrando para o templo, para aquelas pessoas que iam para o templo. Então ele ficava ali pedindo o tempo todo, querendo ganhar um dinheirinho para poder viver a sua vida. E nesse momento Pedro e João estão entrando, como eles faziam sempre, e esse homem pede uma esmola para eles. Eles param, e Pedro olha para esse homem e fala assim: olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, mais aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro dá as mãos para ele. Esse homem sente os seus tornozelos ficarem firmes, ele dá um salto. Ele dá um salto, e esse homem começa a perceber que ele foi curado através daquela palavra de Pedro. Quando eles percebem isso, sabe o que eles fazem? Eles tomam a decisão de entrar no templo. E esse homem agora entra no templo com Pedro e com João, saltando. Eu fico imaginando a alegria dele, aquela alegria intensa, ele pulando e ele louvando a Deus. E o povo, quando olha aquilo, fala: ué, não era aquele homem que ficava na porta Formosa ali pedindo esmolas? Não era aquele mendigo? Não era aquele homem que ficava perturbando a gente quando a gente passava? Agora ele está com os apóstolos, ele foi curado. Ele foi curado, e diz a Bíblia que ele pulava e ele glorificava a Deus, e todo mundo ficou muito mexido com isso. Muitos de nós já ouvimos essa história. É uma história muito conhecida da gente. Mas se você perceber, o tempo todo as pessoas estão dando ênfase no milagre que Pedro fez
no milagre que Deus fez através da vida de Pedro. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que talvez você não tenha percebido no texto. Mas o texto é muito claro, dizendo que Pedro diz para esse homem: olhe para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho aquilo que você quer, mas o que eu tenho, eu te entrego, eu te dou. Queridos, o Pedro entrega para esse homem muito além de uma esmola. Esse homem coxo que ficava na Porta Formosa, vendo gente entrar e sair do templo o tempo todo, ele só queria mais um dinheirinho, ele só queria mais uma esmola, mas ele encontrou com Pedro e agora ele saiu curado. Por que Pedro faz isso, pastor? Porque ele entrega o que ele tem. Pedro não entrega esmola, Pedro entrega o poder de Deus que atua sobre a vida dele e muda a realidade daquele homem. Isso é muito importante da gente frisar hoje, sabe por quê? Porque quando a gente olha para a realidade da igreja, nós percebemos que existem dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que querem dar o que não tem. São aquelas pessoas que falam: eu declaro, eu decreto. Tem gente que fala: eu decreto, você sabia disso? Tem gente que manda em Deus. Eu declaro, eu decreto, eu faço, que você vai fazer. Ela está querendo entregar algo que ela não tem. A boca está cheia de palavras, mas o coração está vazio. Mas a unção do alto não é derramada sobre a vida dela. E aí, falar sem unção não acontece nada. Porque o que move a nossa vida é o que Deus entrega para a gente. Se a gente é vazio, a gente vai entregar palavras vazias. Mas existe um outro grupo de pessoas que são aqueles que até têm, mas não querem dar o que têm. São aqueles que buscam a Deus, são aqueles que recebem de Deus o que precisa para poder viver grandes milagres, mas essas pessoas estão escondidinhas no seu mundo, não estão de fato entregando aquilo que Deus tem derramado sobre a vida delas. A boa pergunta é: em qual grupo a gente se enquadra? Em qual grupo a gente se enquadra? A verdade, queridos, é que Deus está nos chamando para uma nova realidade. Deus está nos chamando para um novo nível de fé. Deus está nos chamando para um novo nível de entrega, de maturidade, porque tudo que precisamos para viver isso, esse novo nível, Ele já nos entregou, Ele já nos deu. Você já tem o que precisa para experimentar um novo nível a partir de hoje. Você só precisa sair daqui decidido a viver isso, a se posicionar de verdade para viver isso. Pastor, então quer dizer que Deus me entregou algumas coisas que eu preciso dar? Você entendeu. É isso mesmo. É isso mesmo. Pastor, e o que temos e que precisamos dar? É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Por isso o tema é: o que eu tenho, isso eu te dou. O que temos e precisamos dar? Primeiro, nós temos capacidade e sabedoria para resolver problemas alheios. Deus nos entregou uma capacidade, uma sabedoria para a gente resolver o problema dos outros. Pastor, como é que é isso? Então quer dizer que eu tenho que viver minha vida preocupado com a vida do outro? Parabéns. Você pensa nisso? Você está certo, é isso mesmo. Você entendeu. Porque aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você era uma pessoa que só pensava em si próprio, se você teve um encontro com Jesus, agora você não é aquela que só fica pensando no seu próprio umbigo. Se você de fato é convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, agora, além de olhar para você e entender que você carece da graça e misericórdia de Deus, você olha para o lado, você olha para o outro, porque você é instrumento de Deus para abençoar o outro. Pastor, onde está isso? Versos de 2 a 4. Olha o que dizem aí os versos de 2 a 4. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós, olhe para nós.
o texto vai dizer para a gente que Pedro e João, eles estavam indo para o templo, para tirar um tempo de oração. Eles estavam indo orar ao Senhor, queridos. Só que aí, na porta do templo, tinha esse homem pedindo esmolas. É interessante que... Por que esse homem ficava logo ali na porta do templo? Parou para pensar sobre isso? Já parou para poder pensar como um todo nesse texto? Porque assim, gente, se ele fica na porta de uma igreja pedindo esmolas, é porque era o que ele recebia ali. Ele recebia esmolas. Ele pedia esmolas e recebia esmolas. Talvez aquele lugar era um dos lugares mais rentáveis para aquele homem. Sabe por quê? Porque ele imaginava, esse povo aí tem um certo contato com Deus. Talvez eles podem ter piedade e me dar um dinheirinho. O pensamento dele não está errado, não. Mas a postura daqueles que entregavam as esmolas para aquele homem era uma postura errada. Pastor, é pecado entregar esmola? Não é não. Pecado é a gente entregar só esmola. Pecado é a gente só dar aquilo que o mundo quer. Isso é que é pecado. É interessante que esse homem, mais um dia, ele está sentadinho ali sem uma perspectiva de um futuro extraordinário. Ele só queria uma esmola. Mas sabe o que aconteceu? Um dia chegou um homem que não tinha prata e não tinha ouro, mas ele tinha o que dinheiro nenhum pode comprar, que é o poder do Espírito Santo atuando na vida dele e fazendo com que a vida das pessoas fossem transformadas. Essa é a diferença. Pedro, queridos, ele muda a história desse homem. Muda a história. Muitos entregaram o que tinha, apenas uma esmola. Pedro não. Pedro entregou para ele um futuro extraordinário. Pedro mudou a história da vida desse homem. Pedro entregou aquilo que ele precisava, que era a cura para o problema que ele tinha. Sabe de uma coisa, queridos? A verdade é que a gente só dá o que a gente tem. A gente só dá o que a gente tem. Ah, pastor, fulano é muito ignorante. Ela dá o que ela tem. Pastor, fulano é muito incrédulo. Ela dá o que ela tem. Pastor, fulano, de vez em quando vem com umas palavras que mexem no meu coração de um jeito. Ela está entregando o que ela tem. A gente só dá aquilo que a gente tem. Deus te chamou aqui essa noite para dizer para você que você precisa dar o que Ele está te entregando. Não é o que você tem na sua humanidade, mas é o que vem dEle. Porque Ele é o canal, Ele liga a nossa vida ao céu, Ele manda tudo que a gente precisa para causar um impacto nessa sociedade. Eu fico imaginando, queridos, se Pedro não fosse um homem cheio do Espírito Santo, talvez aquele mendigo ficaria mais uns 30 anos ali até morrer pedindo esmolas. Sabe qual é o grande problema? É que tem muitos dos nossos familiares, muitos dos nossos amigos, muitas das pessoas que a gente conhece, que vão ficar 30 anos recebendo da gente esmola e nunca vão mudar de vida. Porque o que a gente precisa entregar para elas é a cura, é a libertação, é o poder de Deus mudando a história delas, mas a gente está muito acostumado a entregar esmola. A gente está entregando para as pessoas o que sobra. E Deus está te chamando para um novo nível. Deus está te chamando para uma nova responsabilidade, para que você busque de todo o coração, receba tudo que Ele tem para a sua vida, para você ser canal dEle, do fluir dEle nessa terra. Pastor, o discurso é muito bom, mas eu não tenho coragem de viver isso. Porque, pastor, quando eu olho para a minha vida, eu tenho uma vida errada. Eu tenho uns pecados ocultos aqui, eu tenho umas historinhas meio tortas ali, eu tenho um pecado escrachado aqui, eu tenho uma coisa que Deus sabe, eu sei. Tem muita gente que tem mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Esse Pedro, cheio de autoridade do Espírito, cheio de poder para curar pessoas, era aquele mesmo Pedro que teve medo da tempestade, do ventinho, enquanto ele estava caminhando sobre as águas. Esse mesmo Pedro foi aquele que disse, não estava com Jesus não, nem sei quem ele é. Era aquele Pedro que teve uma autoridade para cortar a orelha dos outros, mas depois falar, não, eu nem conheço Jesus. Eu não estava com ele não conheço Jesus não, sei não. Queridos, esse mesmo Pedro
Ele era um homem pecador, limitado, um homem que tinha muitas falhas, mas ele passa por Atos 1, ele passa por Atos 2, e agora cheio do Espírito Santo, ele tem uma postura diferente de cristão. Sabe o que falta para nós, muitos de nós? É o Espírito Santo atuando na nossa vida. É o poder do Espírito Santo atuando em nós. Porque se não tem o Espírito Santo, nós somos pessoas normais. E Deus não te chamou para a normalidade. Deus não te chamou para isso. Ah, pastor, mas eu estou sempre nos cultos, eu sou crente de berço. Eu estou sempre fazendo as coisas direitinho. Eu sou um crente tranquilo. Não, Deus não está te chamando para ser um crente tranquilo. Você tem que ser um louco por Ele. Você tem que ser anormal. As pessoas precisam olhar para você e falar: cara, ele não é normal. Ele tem um negócio que eu não sei te explicar, mas ele não é normal. Os crentes que eu vejo todo domingo, eles passam por mim com a Bíblia embaixo do braço, eles viram a cara para mim, eles me olham torto, eles me criticam em tudo, mas esse aqui me abraça, esse aqui me beija, esse aqui fala de Jesus o tempo todo. Ele não tem outro assunto, ele não quer saber de Vasco, ele não quer saber de Flamengo, ele não quer saber de Bolsonaro, não quer saber de Lula, ele só quer saber de Jesus. É esses crentes que Jesus está procurando. São esses loucos por Ele. Se Pedro fosse um crente normal, talvez ele daria mais uma esmola. Talvez ele daria mais uma cesta básica. Talvez ele daria até um dinheirinho a mais quando recebesse o 13º. Mas esse homem pegaria esse dinheiro, iria para a cachaça, iria para a droga e adiantaria o seu tempo no inferno. O problema não é você abençoar as pessoas. O problema é você não ter visão espiritual e só dar o pão da terra e nunca entregar o pão do céu. Deus está te chamando para você ser alguém que vai entregar o pão da terra, porque isso é importante. Mas você principalmente vai entregar o pão do céu. Sabe por quê? Quando a pessoa come o pão do céu, ela nunca mais volta a ter fome. Ela é preenchida. Quando ela pede uma água para beber, você entrega a água da vida e ela nunca mais volta a sentir sede. E a gente está trabalhando muito bem no social, mas a gente está falhando no espiritual. A verdade é que a gente só dá o que a gente tem. Se a gente não está dando para as pessoas a cura, como Pedro fez, talvez esteja faltando muitas coisas dentro de nós. Essa semana eu estava aqui na igreja, eu vim na quarta-feira aqui. Voltei de viagem, na quarta-feira eu vim assistir a Silvia pregar. E aí eu estava lá fora. Aí eu vi uma pessoa que estava vindo aqui na igreja há um tempo atrás. E essa pessoa veio aqui com a vida arruinada, cheiro de cachaça terrível, entrou por essas portas bêbada, aí veio aqui, falou que queria encontrar com Jesus, que queria entregar a vida a Jesus. Nós oramos por ela, e ela trouxe algumas pessoas aqui que entregaram a vida também e tal, aquela coisa toda. Só que toda semana que ela vinha, ela falava: vem cá, tem uma cesta básica aí? Aí a gente dava a cesta básica, o nosso papel. Aí na outra semana ela vinha: pastor, tem 20 reais aí para eu poder fazer um negócio ali? Não, mas que 20 reais? É o nosso papel. Só que ela ficou umas 10 semanas sem vir, mais ou menos. Aí ela passou na rua, aí o pastor falei: vem cá. Vem cá. Deve ter uns 3 meses que eu não te vejo aqui. Ela: você lembra que eu não estou vindo? Eu falei: eu sei quem vem e quem não vem. Fica tranquilo. Tem um monte de coisa que eu esqueço no dia seguinte, mas isso eu não me esqueço não. Isso é importante pra gente, ser uma ovelha. E tem uns 3 meses que você não vem aqui na igreja. Aí ela ficou meio constrangida, falou: pastor, eu preciso te contar. Eu falei: o que foi? É porque, pastor, naquele tempo que eu estava vindo, eu já estava grávida. Mas eu engravidei, não foi do meu marido não, foi de um outro homem. Mas agora eu já abandonei meu marido, eu estou morando com esse outro homem. Eu olhei para ela e falei assim: eu quero te pedir perdão. Ela falou: por quê? Eu falei: porque você veio aqui, você recebeu prata, você recebeu ouro, mas você não recebeu o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, e você continua a mesma criatura de antes.
A culpa é dela? A culpa é nossa. Porque ela estava aqui dentro, ela veio aqui, ela assistiu o culto, ela louvou, ela foi abraçada, a gente entregou comida, a gente deu dinheiro, a gente fez tudo, mas nós nos esquecemos do principal, que é batalhar pela vida dela, pela espiritualidade dela. Faltou alguém botar a mão na cabeça dela, expulsar a legião de demônios e fazer com que ela pudesse viver o evangelho de verdade. Nós falhamos. Nós falhamos. Por quê? Porque a gente entregou o que a gente tinha. Eu pedi perdão para ela e falei, você precisa voltar porque você precisa se libertar. Você precisa de libertação. E nós falhamos com você, mas eu te prometo que a gente não falha mais. Queridos, a prata e o ouro é importante, mas nada é mais importante do que o Espírito Santo, do que o poder de Deus que atua nas nossas vidas para atuar na vida das pessoas. A gente só dá aquilo que a gente tem. Chegou a hora da gente buscar e clamar e batalhar pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Mas em segundo lugar, o que temos e precisamos dar? Nós temos o poder e precisamos entregar cura para os enfermos. O poder para curar os enfermos nós temos. É no nome que está acima de todo nome, a gente sabe disso. Mas a gente olha no texto, os versos de 6 a 8 vão dizer, disse Pedro, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Para aquele homem, queridos, prata e ouro era suficiente, ele só queria isso. Para aquele homem, ele não precisava de mais nada, ele só precisava de mais uma esmola, de alguém que estava passando, como todo mundo fazia, isso era normal na vida dele. Ele não precisava de nada mais extraordinário, aliás, ele nem esperava isso. E o que chama a minha atenção é que ele está na porta de um templo. Ele está na porta de um templo, ele não está aqui dizendo que ele estava num estádio, ia rolar um jogo de futebol, não, ele está na porta do templo, mas a vida dele não mudava, sentado na porta do templo. Isso é muito grave, isso é muito sério. Queridos, esse homem, na visão dele, o que ele precisava era de algo terreno, mas Deus sabia que o que ele precisava era algo espiritual. Sabe qual é o nosso problema hoje? A gente está vendo tudo muito de forma natural. Tem gente que não sai de casa, vive trancado. Ah, não, é porque agora esse negócio de ansiedade, essas coisas, queridos, a gente nunca vai demonizar tudo. A gente sabe que o nosso corpo é um corpo mortal. A gente sabe que a gente precisa de médico, a gente sabe que precisa de psicólogo, precisa e precisa mesmo. Agora, qual é o nosso problema hoje? A gente coloca tudo, todos os fardos em cima dos psicólogos. Psicólogo agora voltou, decidiram que o psicólogo agora é o que vai mudar a história do mundo. Eu amo os psicólogos, eu respeito muito eles, mas deixa eu te falar, quem vai mudar a história do mundo não é psicólogo, é você que está sentado me ouvindo. É você. Porque muita coisa está acontecendo, não é coisa da nossa mente, é espiritual. Agora, tem muita gente que não consegue discernir, sabe por quê? Porque não tem vida de oração, não tem vida devocional, não tem conexão com Deus. Então tudo é mais fácil dizer, é problema do psicólogo. É muito mais fácil a gente transferir a culpa para o outro. Deus está te chamando para você começar a discernir o que é espiritual e o que é físico. Muita coisa física, vai ter tratamento, bênção, vai ser curado, vai tomar remédio, vai dar certo. Mas tem muita coisa que é espiritual e a gente está passando batido. O diabo está fazendo e a gente não está nem vendo. A verdade, queridos, é que o mundo hoje não está preocupado com cura. Você acha que as pessoas que estão aí fora nos bailes funk da vida estão preocupadas com libertação, com cura, com santificação? Você acha isso? Você acha de verdade que alguém está preocupado com isso? Quem tem que se preocupar com isso somos nós. Nós é que somos os preocupados com isso, porque a gente precisa levar isso para eles. O mundo hoje está adoecendo.
Tem gente matando e morrendo o tempo todo por coisas terrenas. As pessoas estão muito linkadas nesse mundo. Mas Deus nos deu poder para a gente mudar a realidade dessas pessoas. Para a gente levar cura. Para a gente levar transformação de vidas para elas. Nós estamos desfocados demais, queridos. E a grande questão é que a gente precisa pregar isso todo domingo para o povo que está dentro do templo. A gente precisa falar disso todo domingo. Porque a gente está muito desfocado. A gente está muito desfocado. E isso não é de agora não. Isso aqui é desde aquele tempo. Por quê? A gente está falando da igreja primitiva. A gente está falando da igreja de Atos. Jesus, em Atos 1, olha que interessante. Jesus, em Atos 1, reúne os discípulos e fala assim: cara, vocês precisam ficar ligados. Porque vai ter uma bênção para vocês agora. Vai ter o Espírito Santo. Ele vai descer sobre vocês. Jesus está tratando de algo que é espiritual. Algo profundo. É o Espírito Santo. É aquele que ia vir para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, nós somos fantoches nesse mundo. Nós somos bonecos do diabo aqui. Então ele falou: olha, se preparem porque vai vir o Espírito Santo. Sabe qual é a pergunta que eles fazem para Jesus? Vem cá, é nesse tempo que você vai restaurar Israel? Aí Jesus deve ter... Eu fico imaginando Jesus deve falar: meu Deus, é sério que esses caras estão perguntando isso, cara? Jesus fala: não, cara, olha só, não compete a vocês isso. Não compete a vocês saber os tempos estipulados por Deus. E ele complementa: mas vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está tratando com os filhos dele, os discípulos, os meninos na fé. O quê? Olha, não fica preocupado com política, não. Eu estou falando com vocês de coisas profundas. Eu estou falando do Espírito Santo, do maior presente que Deus poderia entregar para vocês, que é o Espírito Santo. É aquele que vai estar junto com vocês, dentro de vocês, vai direcionar vocês, vai dar poder para vocês, vai dar autoridade para vocês, vai direcionar vocês pelo caminho do nosso Deus. Mas eles estão preocupados com política, com restauração de Israel. Jesus fala: isso não compete a vocês. O que compete aqui é que vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês vão testemunhar daquilo que eu sou e eu vim para fazer. Nós temos poder e precisamos entregar a cura para as pessoas. A gente dá aquilo que a gente tem. Um dia desses, queridos, eu escutei um pastor falando o seguinte: a palavra dele foi: esmola não é mais importante que a cura. E aí eu parei para ouvir aquilo. E ele estava contando que ele estava dormindo um dia e ele acordou. E Deus falou com ele assim: olha, não tem um fulano da tua igreja que é cego? Eu vou curar ele hoje. E aí ele falou que quando ouviu isso de Deus, ele ficou desesperado. Ele falou: como é que é? O senhor vai curar o fulano? O senhor vai curar o fulano? E ele ficou desesperado com aquilo. Ele começou a orar, ele começou a chorar. Ele falou: Senhor, obrigado porque o Senhor vai me usar para poder curar esse homem. Eu quero ser canal do Senhor para mudar a vida dele. Obrigado porque esse homem é cego, ele vai enxergar e todo mundo vai ver o teu poder naquela igreja. Glórias ao Senhor. Esse homem ficou muito emocionado com isso. E ele ficou ansioso para chegar a hora do culto, para ele encontrar com esse irmão. Chegou a hora do culto, ele vai encontrar com o irmão. Aí ele chega para o irmão, ele dá um abraço no irmão, ele fala: irmão, eu tenho uma notícia que vai abalar a sua vida hoje. Aí o irmão falou: o que foi, pastor? Ele falou: irmão, Deus falou comigo, irmão, que ele vai te curar. Esse teu olho branco, ele vai ser curado hoje, você vai voltar a enxergar. Eu vou orar por você agora. Você crê que você pode ser curado hoje? Jesus quer te curar aqui hoje. Esse irmão olhou para ele e falou assim: pastor, eu acho melhor te não inventar isso não, porque eu recebo minha pensão todo mês, e assim, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, porque se eu for curado, como é que eu vou fazer no INSS?
Como é que eu vou chegar lá e vou relatar que eu fui curado e que a partir de agora eu não posso mais receber a minha pensão? Esse é meu único meio de sobrevivência. Esse pastor falou que ele nunca se sentiu tão mal na vida dele. Ele olhou para aquela situação e falou: nossa, existem de fato pessoas que preferem a prata e o ouro do que o poder do Espírito Santo sobre a vida delas. E ele falou que ficou arruinado com isso, ele ficou muito mal com isso. E conforme eu ia escutando esse homem, eu comecei a sentir aquilo que ele estava sentindo. Por que, pastor, que você sentiu aquilo? Sabe por quê? Porque todos os domingos eu venho para pregar nesse altar convicto de que Deus quer curar, de que Deus quer libertar, de que Deus quer salvar. Mas tem muita gente que não está preocupado com isso. Tem muita gente que está preocupado com a prata e com o ouro. Tem muita gente que vem para cá pedindo para Deus mais uma esmola. E Deus te trouxe aqui para dizer que prata e ouro perece, mas o poder dele na sua vida não vai perecer. Eu senti a dor desse pastor. Eu senti. Deus está te chamando para você hoje abandonar as esmolas da vida. Entender que prata e ouro é consequência, isso vai acontecer, Deus vai te dar muito mais. Mas você precisa pedir a cura hoje. Você precisa pedir libertação para uma vida de pecados que você está vivendo. Você precisa se arrepender hoje, sair daqui e falar: eu não vou ser mais um crente mentiroso. Eu quero o poder do Espírito Santo atuando sobre a minha vida. Eu quero sair daqui e quero falar para as pessoas que elas vão ser curadas, e elas vão ser curadas, porque eu quero entregar aquilo que o Senhor está me dando. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Deus está nos chamando para uma nova realidade. Só que a decisão não é do pastor, a decisão é sua. A decisão de viver essa nova realidade é sua. E Deus sonda coração, Ele sabe exatamente quem tem sede dEle. Ele sabe de verdade quem é que está com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te dar. A única coisa que eu tenho para te apresentar são os meus pecados. Agora eu decido viver uma nova vida a partir de hoje. Ele sabe. Ele sabe. Mas em terceiro lugar, o que a gente precisa dar? O que a gente precisa dar? Nós temos autoridade para testemunhar sobre os grandes feitos de Cristo Jesus. O que nós temos? Autoridade para testemunhar sobre os grandes feitos de Cristo Jesus. Olha os versos de 11 a 13 no texto. De 11 a 13 o texto diz o seguinte: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, no lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isto surpreende vocês? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o teu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. O povo, quando vê aquele homem, fica maravilhado. Você imagina? Um homem que era coxo, vinha correndo pela igreja louvando a Deus. Um homem que desde o ventre coxo, um encontro com Pedro mudou a vida dele. Você imagina viver isso? Você imagina viver isso? Mas é interessante que o povo começa a olhar para Pedro e João. O povo começa a olhar maravilhado, como se dissessem assim: olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram, nossa. Olha o que esses pastores tiveram poder para fazer. Olha o que esses supervisores de rede, meu Deus.
O crente maduro é aquele que olha para si e fala, fui eu. Você imagina se Pedro e João não tivessem encharcados do Espírito Santo de Deus? Eles poderiam muito bem dizer, louvem-nos, nós fizemos isso. Mas a grande diferença de alguém que tem o Espírito Santo de verdade é que ele nunca aponta para si, porque ele sabe o miserável que ele é. Quem é cheio do Espírito Santo olha para si e fala, não tenho nada, porque tudo é dele. Eu não faço nada, porque tudo é ele quem faz. Eu não sou vaidoso, porque a vaidade é o pecado de Satanás. Então, eu sei que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. O Espírito Santo nos dá autoridade para a gente testemunhar o que Cristo faz. O que Cristo faz. A verdade, queridos, é que cada um de nós aqui é um milagre ambulante. Cada um de nós. Se eu pedir para você falar 20 milagres aqui agora, você vai me contar 40, sabe por quê? Você vai perceber que Deus só essa semana fez mais de 200 na sua vida. Chegou a hora de você abrir tua boca. Chegou a hora de você entregar aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu? Foi um testemunho? Entrega isso para o povo. O que Deus te deu? Foi uma restauração do seu casamento? Entrega isso. O que Deus te deu? Foi o poder do Espírito Santo para você curar? Cure as pessoas. O que Deus te deu? Foi uma boa comunicação para você falar acerca dele? Fale para as pessoas. Nós só entregamos para o povo aquilo que temos. O que você tem entregado para o povo? O que você tem dado? Segunda-feira eu tive com o meu médico. Meu médico falou assim, cara, tu é doido mesmo, hein? Aí eu fiquei rindo, falei, por quê? Ele falou, rapaz, o cara da anestesia foi brincar com você na hora da cirurgia e ele falou que ia colocar uma caipirinha na tua veia. Eu contei isso aqui, acho que eu contei isso, né? Quando ele falou, vou colocar uma caipirinha na tua veia, tu vai ficar relaxado e você vai dormir. Eu falei, não, eu não relaxo com caipirinha, Jesus me libertou de caipirinha, meu amado. Eu não preciso de caipirinha para relaxar, não, eu preciso da presença dele. E comecei a pregar pro rapaz da anestesia lá, daqui a pouco chegou a outra lá, técnica como é que é? Instrumentador, chegou a instrumentadora, e eu falando de Jesus para todo mundo, eu falando, só que aconteceu, ele já tinha aplicado anestesia, eu fui apagando. Aí foi quando ele entrou, ele falou que eu estava desesperado, que eu não estava querendo apagar, que eu estava apagando, falando assim, caipirinha não. Eu me batendo, caipirinha não, Jesus me libertou. Caipirinha não, Jesus me libertou. E ele falou que achou aquilo tão engraçado, porque assim, eu fiquei tentando lutar contra a anestesia para poder falar de Jesus. Cara, não dá, cara. Isso é a nossa maior alegria. Eu poderia estar preocupado ali, porque eu poderia nem voltar da anestesia, mas o tempo que eu tive, eu falei, não, Jesus, Ele me libertou, Ele me salvou, cara, Ele mudou minha história, eu não bebo mais caipirinha, porque eu não preciso disso, eu preciso dEle, Ele é o amor da minha vida, Ele é tudo que eu tenho. Vocês podem precisar de caipirinha, vocês do centro cirúrgico aqui, porque vocês não estão nele, mas se vocês decidirem hoje por ele, ele acaba com os desejos pecaminosos da vida de vocês, e vocês vão se encharcar dele, vocês vão amá-lo de todo o coração, e a vida de vocês vai ser para entregar tudo para ele. A gente só dá o que a gente tem. O que a gente tem, a gente precisa dar. De verdade, saindo daqui, qual é a decisão que você toma hoje? Você vai continuar entregando prata e ouro para as pessoas? Você vai continuar entregando o pão da terra? Você vai continuar fazendo o que todo mundo de bom coração, né,
Faz. Ou você vai buscar o Espírito Santo para que ele transforme a vida de todas as pessoas à sua volta, através de você. Para concluir, eu fui pregar em Porto Alegre no domingo. E aí o pastor, foi aniversário da igreja, o pastor decidiu fazer um batismo antes da palavra. O pastor conversou comigo e falou: eu vou fazer um batismo antes de você pregar, pastor. Eu falei: tá bom. E aí na hora do batismo, ele chamou os líderes das células daquelas pessoas, as pessoas que batalharam para que aquelas pessoas pudessem batizar. Aí eu estou sentado na primeira fileira, assim, do lado da esposa do pastor, mais duas pessoas assim. Aí veio uma menina com a toalha na mão, assim, no ombro, assim. Aí a menininha toda cheia de vergonha, viu que as meninas todas cheias de vergonha? Aí essa menina para assim, e ela estava olhando para a igreja assim, morrendo de vergonha. Ela olhou para mim, eu dei tchauzinho para ela assim, ela cheia de vergonha. Só que eu olhei para aquela menina e falei: cara, essa menina é diferente. Essa menina é diferente, cara. Ela tem alguma coisa nela que é diferente. Aí eu virei para a esposa do pastor e falei assim: essa menina é diferente, né? Ela olhou para mim e falou assim: pastor, ela é diferente. Eu falei: me conta a história dessa menina. Ela falou: pastor, essa menina tem 15 anos de idade. Essa menina, ela veio aqui um dia, entregou a vida a Jesus, começou a caminhar com a gente, e ela tomou uma decisão. Ela falou assim: eu vou salvar toda a minha família. Está todo mundo da minha família na feitiçaria, está todo mundo perdido nesse mundo. Eu vou salvar minha família. E ela decidiu abrir uma célula Ela abriu uma célula na casa dela. Sabe o que aconteceu? Ela ganhou o pai para Jesus, ela ganhou a mãe para Jesus, ela ganhou os irmãos para Jesus, e ela ganhou muitos amigos da escola dela para Jesus. E ela batizou o pai, ela batizou a mãe, ela batizou os irmãos e batizou os amigos da escola dela lá. Tinham 7 batismos naquele dia. 3 pessoas, foi ela que ganhou, cuidou e estava ali para batizar essas pessoas. Eu comecei a chorar sentado ali. Ela ficou olhando para mim assim, vendo eu chorar. Ela não entendia porque eu estava chorando. Eu estava olhando para ela assim, chorando, e ela não entendia. Obrigado, Marcinho. Aí eu falei com ela depois, falei: você não é a pastora do futuro, você é a pastora do presente. Ela começou a chorar e falou assim: pastor, eu simplesmente decidi entregar tudo que eu tenho. Eu não sei muita coisa, pastor, eu encontrei Jesus agora. Mas o que eu tenho, pastor, o pouco que eu tenho, eu entrego. O pouco que eu tenho, eu entrego. Eu fiquei pensando, falei: cara, uma menina de 15 anos num estado mais feiticeiro do Brasil. Às vezes você olha para a Bahia, você acha: não, Bahia, o negócio não é nada, é o Rio Grande do Sul. É o Rio Grande do Sul. É feitiçaria para tudo quanto é lado. Mas uma menina de 15 anos decidiu se posicionar em Cristo, recebeu o poder do Espírito Santo, e agora ninguém passa pela vida dela sem receber Jesus. Ela decidiu entregar aquilo que ela tem. Existe um chamado de Deus para a sua vida hoje. Primeira coisa, você se arrepender dos seus pecados, decidir viver uma nova vida nele. Segundo, de você se posicionar como um cristão louco. Você tem que ser diferente, você tem que ser anormal. As pessoas não podem achar que você é mais um crente que vem para a igreja todo domingo. Deus está te chamando para um posicionamento. Chegou a hora de você realmente ser um cristão de verdade. Amém? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Se você chegou aqui hoje buscando uma resposta de Deus para a sua vida, a resposta já foi dada.
Deus espera de você arrependimento e decisão de viver uma nova vida a partir de hoje. É isso que Deus espera de você. Deus tratou conosco hoje o que precisava ser tratado. Chegou a hora da gente se posicionar de verdade. Pastor, eu quero me posicionar e eu quero viver com Jesus. Eu quero viver uma nova fase na minha história a partir de hoje. Eu quero viver a melhor fase da minha vida a partir de hoje. Eu quero ver a intervenção do Senhor em todas as áreas da minha vida. Eu quero ter conexões com o Senhor como eu nunca tive. Eu quero receber a paz que excede todo entendimento a partir de hoje. Eu preciso da cura. Eu quero viver uma nova história a partir de hoje de verdade. Você quer? Você quer de verdade viver uma nova história com Jesus? Se você quer viver uma nova história com Jesus, eu preciso que você faça uma oração comigo no seu coração. Não precisa repetir essa oração em voz alta, repita no seu coração assim: Senhor, hoje eu te entrego a minha vida. Muda o meu coração a partir de hoje. Entra na minha vida. Faz morada dentro de mim. E me ajude a viver a vida de uma forma que agrade ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. E decido a partir de hoje viver uma nova história. E eu creio que será o melhor ciclo da minha vida a partir de hoje. Eu oro pelo perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém.